O Grêmio não vive boa fase no Brasileiro. Por outro lado, o Bragantino está na ponta da tabela e é a sensação desse campeonato. Mas qual deles será o provável time vencedor na 14ª rodada no Brasileirão? Para chegar a uma conclusão, não foi fácil. Sem enrolação, vamos para os números. Fique até o final e descubra quem tem mais chances de vitória nesse jogo. A verdade será dita, doa a quem doer. Olá pessoal, meu nome é Márcio, sejam bem-vindos ao canal Chutebol. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será entre Bragantino e Grêmio, às 21 horas no dia 1º de agosto. O estádio será o estádio Red Bull. Atualmente eu trabalho com 22 indicadores. Desses 22 indicadores, o Bragantino tem 12 indicadores que têm sido alcançados com excelência, muito acima da média, enquanto o Grêmio só conseguiu em apenas um indicador. Que indicadores são esses que o Grêmio e o Bragantino se destacam? Tá? No caso, o Bragantino, quantidade de gols, conversão de gols, gols de perna esquerda, gols de perna direita, gols de cabeça, gols dentro da área, gols fora da área, assistências, chutes para o gol, contra-ataque, bolas longas e eficiências de gols em bola alta. Tá? Então o Bragantino se destaca pela sua eficiência ao fazer o gol. Isso é inevitável na análise. E o que o Grêmio se destaca? Justamente na efetividade da interceptação das bolas. Ou seja, é um time combativo. Agora vamos analisar os indicadores chaves, tá? Entre essas equipes, onde é bem visível a diferença entre eles. Tá? Por exemplo, nos indicadores de chute para o gol, tá? O Bragantino dá 5,2 chutes por jogo. O Grêmio atualmente só dá 3,6 chutes a gols por jogo. Tá? E qual é a sua conversão? A conversão do Bragantino é 16%, é muito alta, enquanto a conversão do Grêmio é muito baixa, apenas 6%. Outro ponto muito forte do Bragantino são as jogadas de contra-ataque. Tá? Ao longo da competição já teve 10 jogadas efetivas de contra-ataque. Por outro lado, o Grêmio também não tem sido efetivo. Embora seja um time combativo, ele não consegue transformar isso em jogadas de contra-ataque. Efetividade na interceptação. Tá? O Grêmio e o Bragantino e o Grêmio estão muito parecidos. Por exemplo, o Bragantino está em 0,24, é como se fosse um razoável, e o Grêmio é um nível de excelência, 0,27. O Grêmio é muito mais combatível do que o Bragantino no jogo. Cruzamentos precisos, também os dois se destacam e vão muito bem, tá? O Bragantino tem uma precisão de 4,7 em cruzamentos e o Grêmio 4,6, muito próximos, ambos se destacam. Só que o problema é que o Grêmio não é eficiente nas bolas altas, enquanto o Bragantino é extremamente eficiente nas bolas altas. Então há uma outra notável diferença entre Grêmio e Bragantino quando se analisa esses indicadores chaves. Né? Seguindo a análise, como é que o time atua dentro de campo? Tá? A distribuição é parecida, sendo que o time do Grêmio ele se concentra mais na parte da segundo e no terceiro terço do campo. É um time que fica mais à frente, não deixa o time chegar tanto à sua área. Já o Red Bull não, o Red Bull permite que a equipe chegue à sua área, ele fica mais no primeiro terço e no último terço do campo. Então é uma transição mais rápida ali no meio campo. Tá? Então há essa diferença. Em relação ao posicionamento da equipe, em relação às áreas de ataque, eles são bem parecidos, tá? Ambos distribuem bem essa área de ataque, tanto na esquerda, quanto na direita, quanto no meio. É bem distribuído, sendo que eles atuam mais pelas pontas, isso é normal, e atuam um pouco menos pelo meio. Dando continuidade, agora fazendo aqui uma comparação entre as equipes, o Bragantino teve 13 jogos realizados, o Grêmio 11. Desses jogos do Bragantino foram 6 vitórias, 6 empates e 1 derrota, enquanto o Grêmio teve 1 vitória, 4 empates e 6 derrotas. Os gols pró
do Bragantino foram 24 gols pró e 16 contra. Já o Grêmio foram 6 gols pró e 13 contra. O saldo de gols do Bragantino é mais 8, do Grêmio é menos 7. A pontuação do Bragantino atualmente são 24 pontos, enquanto do Grêmio são apenas 7 pontos. Tá? O aproveitamento do Bragantino está em 62% e do Grêmio em 21%. Agora observem esse gráfico. Tá? Há um indicativo que o Bragantino está tendo uma queda de competitividade. Tá? Os últimos jogos já tem tido empate e o último jogo foi uma derrota. Tá? E isso aí são nos últimos 5 jogos. É possível ver uma perda de competitividade em relação ao time do Bragantino. O Grêmio ele tem apresentado uma leve melhora, mas não significativa. O Bragantino está jogando em casa. Como é que o Bragantino vem se comportando nos jogos dentro de casa? Já houve 6 jogos dentro de casa e o Bragantino só conseguiu 1 vitória e 5 empates. Tá? Os últimos resultados foram justamente a vitória contra o Palmeiras e 3 empates, no caso seria com Ceará, Cuiabá e Santos. Então o que podemos entender é que o Bragantino tem grandes dificuldades de vencer em sua casa. Ao contrário do que se pensa, ele tem resultados melhores fora de casa do que dentro de casa. E o Grêmio, como é que se comporta fora de casa? O Grêmio fora de casa ele até conseguiu 1 vitória e 4 derrotas. O Grêmio não empata fora de casa, tá? E a maior quantidade de resultados fora de casa são derrotas. Tá? Então o Grêmio também tem dificuldades fora de casa. Então o que observamos é que o Bragantino não performa bem dentro de casa e o Grêmio não performa bem fora de casa. Com essas informações, qual é a minha previsão? Tá? A superioridade técnica e tática do Bragantino é significativa. No entanto, sobre esses números altos é observado que o Bragantino tem deficiências defensivas, uma vez que faz bastante gols, mas também permite que o adversário chegue com perigo em sua área. O Bragantino, ao contrário do que se imagina, é muito mais efetivo quando joga fora de casa, onde já obteve 5 vitórias, enquanto dentro de casa acumulou apenas 1 vitória e 5 empates. Já o Grêmio, jogando fora de casa, vem tendo uma performance pífia. O time teve 4 derrotas e apenas 1 vitória. A última foi o jogo contra o Fluminense. Esses dados mostram uma equação difícil. Portanto, é necessário aprofundar um pouco mais os números. Analisando os últimos jogos, é observada uma tentativa de reação tímida do Grêmio, com 3 jogos sem perder e 1 vitória. Por outro lado, o Bragantino, que está entre os líderes, vem patinando nos últimos jogos, com 3 empates e 1 derrota contra o Fortaleza, que está forte nessa competição. Analisando todos esses dados, a previsão é provável vitória do Bragantino, com uma chance mínima de empate entre as equipes. Como dito, o Bragantino nos últimos 6 jogos em casa só teve 1 vitória e 5 empates. No entanto, o clube precisa vencer e o Grêmio é o adversário perfeito. O Grêmio, nesse momento, é muito inferior à equipe do Bragantino, mas essa não é a peça-chave para a análise. A peça-chave tem relação com o indicador decisivo, que é o aproveitamento em bolas aéreas. O Bragantino tem nível de excelência nesse indicador e o Grêmio tem aproveitamento 0. Por isso, as chances de vitória do Bragantino são altas, uma vez que as duas equipes precisam ganhar, sendo que o Bragantino é bastante superior em todos os indicadores e tem um aproveitamento em bolas aéreas que pode ser a arma fatal contra o time do Grêmio. Então é isso, pessoal. A minha visão é que a vitória será do Bragantino. Peço que, se vocês gostaram da análise, dê um like, compartilhe com os amigos. O objetivo aqui não é torcer, é fazer uma análise e trazer a verdade até vocês, pois para mim os números não mentem e o indicativo é de vitória para o Bragantino. Parabéns, Bragantino, boa sorte para ambas as equipes. Vamos ver se o Grêmio consegue se superar, mas a tendência é de vitória do Bragantino. Abraços e até a próxima.